Que a paz e a bênção divina acompanhem e iluminem o dia de cada um que nos escuta hoje. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Com certeza. Olha, hoje o nosso mergulho vai analisar um líder histórico que chocou profundamente os seus próprios seguidores, porque, assim, geralmente quando a gente analisa a trajetória de grandes fundadores, né, de movimentos filosóficos ou tradições religiosas, a narrativa segue uma cartilha bem previsível. Uhum, aquela jornada clássica do herói, né? Exato. Tipo, a figura nasce, atinge um patamar ali de iluminação ou de sabedoria, aí passa décadas ensinando, serve como exemplo moral supremo de como viver bem e, no fim, a morte chega como uma interrupção lamentável daquela grande obra. A morte é vista como uma tragédia no final do roteiro. Pois é, mas a figura que vamos investigar hoje afirmou com todas as letras que o seu único propósito real era morrer. Essa é uma quebra de expectativa colossal, sabe? Estamos falando de alguém que não via a sua própria execução como um trágico acidente de percurso. Ou tipo, como o plano de contingência caso os ensinamentos dessem errado. Uhum. A morte era, desde o princípio, a declaração de missão dessa figura histórica. Caramba! E para fazer essa análise profunda hoje, o nosso material base é o livro A Cruz do Rei, do autor e teólogo Timothy Keller. Um livro excelente, por sinal. Nossa, muito bom. E mais especificamente, nós vamos focar nossa imersão de hoje no capítulo 12, que carrega um título muito sugestivo, que é O Resgate. A nossa grande missão aqui é entender o mecanismo por trás dessa declaração, sabe? Sim, o porquê dessa escolha. Exatamente. Porque a figura central do cristianismo, Jesus, afirmava tão categoricamente que o seu propósito não era ser um mero exemplo moral para a humanidade, mas sim um resgate. A construção desse argumento feita por Keller olha diretamente para os relatos do Evangelho de Marcos. Existe uma sequência ali que é muito densa. Sim, nos capítulos 8, 9 e 10, né? Isso. Em um espaço curtíssimo de tempo concentrado nesses capítulos, Jesus prevê a própria morte 3 vezes consecutivas. E, olha, não são previsões vagas ou medos expressos em um momento de vulnerabilidade, sabe? Não é um, ai, acho que vão me pegar. De jeito nenhum, são descrições clínicas. Ele avisa aqueles que o seguiam que seria rejeitado pelas autoridades, julgado, condenado e executado com extrema violência. O ápice dessa declaração de missão aparece no capítulo 10, no versículo 45, certo? É aquele momento muito citado onde ele diz, tipo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Exato. E o livro destrincha essa frase de uma forma que muda totalmente o peso do texto. O primeiro ponto que me chamou muita atenção é o uso do verbo veio. É um detalhe que passa despercebido, né? Sim, porque pensa bem, ninguém normal diz eu vim ao mundo para fazer tal coisa. Esse tipo de formulação gramatical carrega um peso inegável de pré-existência. Para dizer que veio, a pessoa pressupõe que já existia em algum outro lugar antes de chegar aqui. Com certeza. E a escolha das palavras no texto original amplia essa profundidade de uma forma assustadora. Keller mergulha nos termos originais em grego para extrair o mecanismo exato do que estava sendo proposto ali. Uhum. A palavra traduzida como resgate, por exemplo, é lutron. Lutron, tá. Isso. E naquela época, o mundo greco-romano operava pesadamente com trabalho escravo, né? Lutron era um termo técnico, comercial mesmo, muito específico. Tipo um pagamento financeiro.
E o livro destrincha essa frase de uma forma que muda totalmente o peso do texto. O primeiro ponto que me chamou muita atenção é o uso do verbo veio. É um detalhe que passa despercebido, né? Sim, porque pensa bem, ninguém normal diz eu vim ao mundo para fazer tal coisa. Esse tipo de formulação gramatical carrega um peso inegável de pré-existência. Para dizer que veio, a pessoa pressupõe que já existia em algum outro lugar antes de chegar aqui. Com certeza. E a escolha das palavras no texto original amplia essa profundidade de uma forma assustadora. Keller mergulha nos termos originais em grego para extrair um mecanismo exato do que estava sendo proposto ali. Uhum. A palavra traduzida como resgate, por exemplo, é lutron. Lutron, tá. Isso. E naquela época, o mundo greco-romano operava pesadamente com trabalho escravo, né? Lutron era um termo técnico, comercial mesmo, muito específico. Tipo um pagamento financeiro. E o que ele diz é muito importante para a gente entender o que aconteceu aqui na Terra para sempre. Foi essas relações sociais que geraram a escravatura e o perpétuo óbito da história e que deixaram grandes marcas no nosso corpo? Sim. E o que ele diz é muito importante para a gente entender o que aconteceu aqui na Terra para sempre. Foi essas relações sociais que geraram a escravatura e o perpétuo óbito da história e que deixaram grandes marcas no nosso corpo? Sim.
E o que ele diz é muito importante para a gente entender o que aconteceu aqui na Terra para sempre. Foi essas relações sociais que geraram a escravatura e o perpétuo óbito da história e que deixaram grandes marcas no nosso corpo? Sim. E o que ele diz é muito importante para a gente entender o que aconteceu aqui na Terra para sempre. Foi essas relações sociais que geraram a escravatura e o perpétuo óbito da história e que deixaram grandes marcas no nosso corpo? Sim. Exatamente. Significava literalmente o preço financeiro pago para entrar em um mercado de escravos ou em uma prisão de guerra e comprar a liberdade de um cativo. Nossa. E somado a isso, temos a preposição grega ante, que foi traduzida nas Bíblias em português como em resgate de muitos. Mas ante não significa por causa de, ou em benefício de. É diferente, né? Muito diferente. O significado exato é em vez de, ou seja, em substituição a. Então, juntando as peças, a declaração não é sobre viver de forma inspiradora, para dar o exemplo. O propósito central era pagar um preço de alforria através de um sacrifício substitutivo. Ok, vamos desvendar isso, porque essa ideia de sacrifício levanta uma barreira colossal, especialmente para nossa mente moderna, sabe? Ah, sem dúvida. Soa muito estranho para nós hoje. Sim, porque se estamos falando de um Deus que é, na sua essência, puramente amor, por que haveria a exigência de um resgate tão violento e sanguinário? Por que simplesmente não perdoar toda a humanidade de uma vez, num estalar de dedos, sem derramamento de sangue? É a pergunta de $1 milhão. Pois é. Quando a gente lê sobre isso, a memória remete imediatamente aos deuses primitivos. Lembra de Agamenon e Ilíada? Lembro, claro, a história da filha dele. Isso, ele teve que sacrificar a própria filha, Ifigênia, para acalmar a fúria da deusa Ártemis e conseguir bons ventos para os navios gregos navegarem até Troia. O deus bíblico é irascível assim? Ele precisa ver sangue derramado para se acalmar e liberar o perdão? O fascinante aqui é que o autor usa a própria natureza do amor para virar essa objeção do avesso. Como assim? É que a tese central de Keller destrói essa visão de um Deus primitivo sedento por sangue. O argumento dele é que Jesus não morreu apesar do amor de Deus. Ele teve que morrer exatamente por causa da imensidão desse amor. É uma mudança de perspectiva enorme. Gigante. A distinção fundamental entre o Deus bíblico e as divindades da mitologia greco-romana é a dinâmica da cruz. Na mitologia, os deuses ficam lá no topo do Monte Olimpo, de braços cruzados, exigindo que um mero mortal sofra para aplacar a ira divina. Eles terceirizam o sofrimento, né? Exatamente. Mas a dinâmica cristã descrita por Keller é diametralmente oposta. Trata-se da autossubstituição de Deus. O credor não obriga um terceiro a pagar. O próprio credor desce da sua posição, assume a forma humana e paga do próprio bolso a dívida que o devedor jamais teria condições de quitar. Caramba! É o próprio ofendido assumindo o prejuízo gigantesco da ofensa. E olha, o que eu achei mais brilhante nesse capítulo é como o autor não deixa isso apenas no campo da teologia abstrata. Ele traz para a vida real, né? Muito! Ele faz uma ponte muito prática, argumentando que a própria anatomia do amor transformador no nosso dia a dia exige obrigatoriamente um sacrifício substitutivo. É algo que qualquer pessoa que nos ouve neste momento já experimentou na pele, mesmo sem usar esses termos teológicos complicados. Com certeza. A observação da nossa rotina comprova essa tese rapidinho. Pensemos na mecânica das amizades, por exemplo. Manter uma amizade com alguém que tem a vida perfeitamente alinhada, alguém bem resolvido, feliz e sem grandes crises. Ah, isso não custa absolutamente nada. Não custa nada, é um convívio que só gera prazer e não drena a nossa energia. Agora observemos o que acontece quando a gente tenta amar verdadeiramente uma pessoa que está emocionalmente estilhaçada, sabe? Alguém atravessando uma depressão profunda ou um luto devastador. É quase instintivo do ser humano querer fugir. Uhum. Quando a pessoa problemática começa a desabafar e a chorar, surge aquela vontade imediata de olhar para o relógio, dar uma desculpa esfarrapada e sair à francesa. Sim, o famoso "nossa, deixei o fogo ligado". Isso. E por que fazemos isso? Porque o nosso cérebro calcula rapidamente que envolver-se com a dor do outro vai ter um custo altíssimo. É um dreno de energia. Total.
para que aquela pessoa ferida se recomponha, ela precisará absorver a energia de quem está ouvindo. Parte da paz, do tempo, da estabilidade emocional de quem ajuda precisará ser transferida. É uma física emocional real. Alguém precisa se esvaziar de sua própria energia para que a outra pessoa possa ser preenchida e consiga se erguer. E essa transferência de fardo é a própria definição de substituição. Outro laboratório prático que o texto de Keller explora profundamente e que quem é pai ou mãe vai entender na hora é a parentalidade. Esse exemplo é matador. Todo ser humano nasce em um estado de dependência extrema, quase total. Bebês não amadurecem e se transformam em adultos saudáveis, equilibrados e autônomos por conta própria. Infelizmente não, né? Daria bem menos trabalho. Daria. Mas para que essa criança ganhe a sua independência, os pais precisam, na prática, abrir mão da sua própria independência por um período de uns 20 anos. E não é um sacrifício romântico, não. É um sacrifício brutal, nas pequenas coisas do dia a dia. É a privação de sono que destrói a saúde mental. É a restrição financeira pesada. É passar horas lendo livros infantis repetitivos quando você só queria estar descansando no sofá. É ensinar as regras mais básicas de civilidade com uma paciência sobre-humana. O livro resume isso de uma forma muito crua. Ele diz, é você ou eles. Ou os pais assumem esse sacrifício exaustivo, temporário e redentor de forma voluntária, ou aquelas crianças crescerão apenas fisicamente, mas permanecerão imaturas, disfuncionais e sofrerão um custo trágico no futuro. O sacrifício é inevitável. A única variável aí é quem vai pagar a conta. O que mostra o quão universal é esse princípio, né? A cultura pop, inclusive, está saturada dessa narrativa justamente porque o amor sacrificial e substitutivo ressoa no núcleo mais profundo da nossa imaginação. Sim, a gente ama essas histórias. O autor traz à tona paralelos literários fantásticos. Temos, por exemplo, o sacrifício de Lillian Potter na saga Harry Potter. Clássico. Sim, a mãe se coloca fisicamente entre a maldição do vilão e o seu bebê. Ao receber o golpe mortal no lugar do filho, aquele amor cria uma barreira de proteção antiga e impenetrável. E o exemplo supremo na literatura fantástica que ele cita é Aslan em As Crônicas de Nárnia. Esse exemplo é perfeito para ilustrar o ponto. Muito. O grande leão, sendo inocente, se entrega voluntariamente para ser abatido na mesa de pedra no lugar do traidor Edmundo. E o mecanismo que a obra de C.S. Lewis apresenta é que quando uma vítima voluntária inocente é morta no lugar de um culpado, a magia profunda faz com que a própria morte comece a operar de trás para frente, revertendo o dano. E essa reversão do dano vista em Nárnia nos leva a uma compreensão muito mais madura sobre a natureza do perdão. A gente costuma pensar no perdão como um simples esquecimento, né? Deixa pra lá. A gente banaliza muito o perdão. Exato. Mas o autor faz um contraste que ilumina como o perdão autêntico é doloroso. Ele lembra que no relato bíblico da criação, Deus apenas profere a frase haja luz, e a luz passa a existir de forma instantânea através de uma simples demonstração de poder. Foi fácil, digamos assim. Isso, mas quando a humanidade se rebela e se quebra moralmente, Deus não poderia simplesmente olhar lá de cima e dizer haja perdão. E por que não? Porque o perdão autêntico obedece a uma lógica de custo. É verdade. Imagine a seguinte situação prática. Se alguém destrói o carro de outra pessoa, das duas uma, ou o causador do acidente paga a oficina, ou o dono do carro perdoa a dívida. Sim, alguém tem que arcar com o prejuízo. Exato. Mas se ele perdoa, quem paga o conserto? O próprio dono do carro. O prejuízo financeiro e material não evapora no ar. Perdoar não é anular o custo, é decidir absorver a dívida de forma voluntária. O processo do perdão é sempre horrendo para quem perdoa, pois exige engolir o prejuízo em nome da restauração do relacionamento. Nossa, isso é muito profundo. E é exatamente nesse ponto que entra a grande tragédia e a ironia absurda daquele relato de Marcos que a gente estava comentando. Jesus havia acabado de explicar essa dinâmica exaustiva, dolorosa e necessária de substituição e sacrifício, pela terceira vez consecutiva. E o que acontece logo em seguida? Pois é.
Os seus discípulos mais próximos do círculo íntimo demonstram uma completa e absoluta incapacidade de compreender a natureza do resgate que estava sendo proposto. Eles não entenderam absolutamente nada. O nível de cegueira deles chega a ser perturbador, sério. Logo depois dessa declaração solene sobre sofrimento e morte, Tiago e João se aproximam em particular e fazem um pedido que é surreal. Eles falam: concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles queriam os melhores cargos. Sim. Em outras palavras, enquanto Jesus falava sobre caminhar em direção a um matadouro, eles estavam fazendo lobby político para garantir os cargos de primeiro-ministro e ministro da Fazenda no novo império que achavam que seria instaurado. É inacreditável. Mas essa cena escancara a nossa definição corrompida de glória, sabe? Os discípulos viam a glória através da lente humana tradicional. Dominação política, poderio militar, estar sentado em um trono de ouro ditando regras para subordinados. O pacote completo do ego humano. Isso. Mas Keller aponta uma ironia literária e histórica de arrepiar nessa passagem. Qual seria, de fato, o momento de maior glória de Jesus, onde ele revelaria de forma incontestável a majestade absoluta da justiça e do amor divinos operando simultaneamente? Na cruz. Aquele era o trono. E no exato momento dessa glória, ele realmente teve duas pessoas posicionadas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Só que não eram ministros. Não eram estadistas de alto escalão. Eram dois criminosos, rebeldes e assassinos condenados à execução. A disparidade de visões é imensa. Quando os irmãos fazem esse pedido ambicioso, a resposta de Jesus vem carregada de metáforas densas. Ele pergunta: podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Parece só uma linguagem poética, né? Para quem lê desavisado, sim, parecem palavras rituais simples. Mas o livro explica a bagagem pesada dessas imagens. Nas antigas escrituras, o cálice não era um copinho de celebração num banquete. Era o símbolo do terrível julgamento cósmico de Deus contra a maldade humana. Um cálice de fúria e condenação. Pesadíssimo. Muito. E o batismo mencionado ali não era uma aspersão de água tranquila e bonitinha. A raiz da palavra remete a uma imersão violenta, como ser afogado e engolido por um tsunami avassalador de sofrimento. Ele estava essencialmente perguntando: vocês têm ideia do abismo de dor e condenação cósmica que eu estou prestes a absorver para que vocês não precisem absorvê-lo? E a resposta imediata deles, totalmente cegos pela ambição, é um ingênuo e arrogante podemos. Eles não tinham a menor ideia do que estavam dizendo. Nenhuma. O que agrava ainda mais a situação é a reação dos outros 10 discípulos. Quando eles descobrem a manobra política do Tiago e do João, eles ficam furiosos. Mas não por um motivo nobre. Não. Essa indignação não era por acharem o pedido imoral ou contraditório com os ensinos de amor. Eles ficaram indignados por pura inveja, sentindo que tinham sido passados para trás na corrida pelo poder. Todos ali queriam exatamente a mesma coisa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, é muito tentador olhar para esse relato milenar, rir da estupidez dos discípulos e nos sentirmos moralmente superiores, né? É fácil julgar olhando de longe. Muito fácil. Mas a provocação central que o autor nos faz é mostrar como a psicologia humana moderna opera sob o exato mesmo mecanismo. O livro nos leva a investigar a raiz da nossa ansiedade crônica, porque o ser humano moderno passa os dias reclamando do tempo, tentando microgerenciar cada pequeno detalhe da própria rotina, super estressado com o futuro. É o mal do século. Isso nasce da mesma arrogância oculta de Tiago e João. No fundo da alma, existe uma crença arraigada de que nós sabemos exatamente como o roteiro da nossa vida deveria ser escrito. Acreditamos piamente que, se tivéssemos a caneta cósmica nas mãos, governaríamos o mundo com muito mais competência e justiça do que o próprio Deus. Essa fantasia de controle nos cega totalmente para a lógica do sacrifício e do serviço. E é diante dessa disputa patética por poder que Jesus intervém e pronuncia uma das subversões sociais mais radicais da história. Ele diz: sabeis que os governantes dos gentios têm domínio sobre eles, mas entre vós não será assim.
Quem quiser ser o primeiro será servo de todos. Ele vira a pirâmide de cabeça para baixo. Totalmente. Ele não estava apenas corrigindo um comportamento feio dos discípulos, ele estava invertendo o eixo de gravidade de como a verdadeira influência é construída. E o desdobramento fundamental dessa ética é que ele não ordenou que os seus seguidores se isolassem em comunidades fechadas ou adotassem uma postura antissocial de aversão ao mundo. Sim, a ordem não era fugir para as montanhas para manter as mãos limpas, né? O autor ancora esse raciocínio em uma instrução muito antiga dada através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29. Esse texto de Jeremias é incrível. Demais. Quando a nação sofreu um colapso e milhares foram deportados como exilados para Babilônia, que era uma terra pagã e hostil, a orientação divina contrariou todas as expectativas bélicas. Deus não mandou que eles organizassem uma milícia para tomar o poder político à força. Que era o que todo mundo esperava. Claro! E também não mandou que criassem um gueto religioso isolado, sabe? Aquela coisa de não se misturem com eles. A instrução foi: empenhem-se pela prosperidade da cidade, sirvam a cidade. A lógica divina propõe que a prosperidade autêntica e a verdadeira influência cultural não nasce da dominação imposta, mas do serviço amoroso e radical prestado à comunidade. Porque quando um grupo de pessoas decide amar e servir profundamente uma cidade, cuidando dos vulneráveis, buscando a justiça e contribuindo para o bem comum, mesmo em meio a pessoas que discordam frontalmente da sua visão de mundo, o resultado a longo prazo é inevitável. Chegará um momento em que a sociedade sequer conseguirá imaginar o funcionamento daquele lugar sem a presença dessas pessoas. O poder imposto gera ressentimento, mas a influência através do serviço voluntário gera respeito e transformação genuína. E o que é espetacular é que a ciência contemporânea, utilizando métodos estritamente seculares, chegou a uma conclusão praticamente idêntica. Pois é, os dados confirmam. Keller cita um artigo do New York Times intitulado Felicidade 101, que sumariza décadas de pesquisa em psicologia positiva. Os pesquisadores identificaram um fenômeno cognitivo chamado rotina hedonista. Como funciona isso? Funciona assim. O indivíduo foca toda a sua energia existencial na busca pela satisfação pessoal. Ele recebe uma promoção, compra um carro de luxo e experimenta um pico agudo de dopamina. Mas, em questão de poucos meses, o cérebro se adapta e o nível de felicidade despenca de volta para o padrão anterior. É a famosa corrida dos ratos, né? Isso, é uma esteira ergométrica do prazer. Corre-se muito rápido, gasta-se muita energia, mas não se sai do lugar, desenvolvendo-se um vício insaciável por mais estímulos. A conclusão empírica desses cientistas, baseada puramente em dados, foi que a tática mais eficaz para alcançar a felicidade sustentável e de longo prazo é praticar atos abnegados de bondade, servir ativamente a quem tem necessidades. Mas, olha, é exatamente nesse ponto que surge um paradoxo avassalador. E é aqui que a genialidade da análise de Keller brilha de forma ofuscante. O estudo secular defende a seguinte premissa: seja altruísta, sirva aos outros, porque isso fará você se sentir mais realizado. Mas se analisarmos a fundo, existe um problema lógico gigante aí. Se o indivíduo decide dedicar sua vida a ajudar os mais pobres, tendo como motivação primária a melhora da própria saúde mental ou a elevação da própria felicidade, ele não está sendo verdadeiramente altruísta. O foco continua sendo o seu próprio ego. Nossa, verdade. Os necessitados foram rebaixados a meros instrumentos, a ferramentas para a autorrealização daquele que ajuda. Isso envenena o conceito de altruísmo pela raiz. Espera, deixa eu ver se consigo colocar isso de forma mais clara, porque dá um nó na mente. Então quer dizer que se alguém doa uma fortuna para construir um hospital maravilhoso e religioso, no fundo, essa pessoa está sendo puramente egoísta. Como assim? A filantropia se torna um ato de vaidade. O livro traz um debate fascinante sobre isso, citando o renomado bioeticista secular Peter Singer e confrontando a visão dele com a do antigo teólogo Jonathan Edwards. Explica melhor como isso funciona, por favor. Vamos detalhar esse mecanismo psicológico. Peter Singer formula uma crítica bem mordaz aos doadores religiosos. Ele argumenta que a caridade feita por pessoas de fé é inerentemente egoísta,
porque o objetivo final delas é comprar o favor de Deus e garantir uma passagem de primeira classe para o paraíso na eternidade. Entendi. Vira uma troca. Isso. A doação não passa de uma transação comercial com o divino. E a grande surpresa no argumento de Keller é que ele, usando o teólogo Jonathan Edwards, concorda em grande parte com a crítica do bioeticista ateu. Olha só. Pois é, Edwards, escrevendo séculos atrás, argumentava que existe a moralidade transacional. Se uma pessoa realiza obras de caridade, acreditando que com isso vai obrigar Deus a lhe dar o céu em troca, ela não compreendeu o que é a verdadeira graça. A virtude moral vira apenas uma técnica sofisticada de autoajuda. Faz todo sentido. Ajuda-se a senhora a atravessar a rua não por compaixão profunda a ela, mas para alimentar um senso interno de superioridade moral e garantir uma recompensa cósmica. O ego humano não sai do trono. Então, o que tudo isso significa? Porque parece que a gente está preso num labirinto sem saída agora. Se seguirmos o secularismo, serviremos para nos sentirmos bem emocionalmente no presente. Se seguirmos o moralismo religioso comum, serviremos para ganharmos uma recompensa no futuro. Exato. Nas duas vias, a ação termina centrada no nosso próprio umbigo. Como se quebra esse ciclo de egoísmo disfarçado de bondade. Se ligarmos isso ao panorama geral do livro, essa é a grande resolução que a morte substitutiva apresentada pelo Evangelho oferece. É a única via de escape para esse labirinto. A ruptura desse egoísmo estrutural só acontece quando a mente humana compreende o tamanho do resgate que foi pago na cruz. Quando cai a ficha, né? Isso. Quando fica claro que a dívida moral impagável da humanidade já foi integralmente quitada por Jesus de forma unilateral, a necessidade desesperada de usar as boas obras como moeda de troca desaparece. Ninguém precisa mais praticar a caridade para extorquir o amor de Deus ou para inflar a própria autoimagem. Que libertadores! Muito. Quando se descobre que o custo incalculável já foi pago livremente, por amor, o serviço prestado ao próximo deixa de ser uma barganha ansiosa. O motor da ação passa a ser uma alegria humilde e uma gratidão que transborda, não uma tentativa exaustiva de manipular o universo. É um impacto que altera as estruturas do ser humano, sabe? Quando o coração se depara com a profundidade e a violência desse amor sacrificial, quando a gente percebe que a humanidade foi amada a esse custo absurdo, não sobra espaço para orgulho. Não tem como sobrar. Toda aquela arrogância que leva a tentar controlar as pessoas ao redor, o anseio desesperado por posições de destaque, as brigas por cadeiras de poder nas engrenagens da sociedade, tudo isso perde o encanto. O egoísmo cede lugar a uma humildade jubilosa e libertadora. O ato de servir torna-se um reflexo puro daquele que primeiro absorveu o custo e se sacrificou de forma substitutiva. E para materializar como essa compreensão profunda opera na prática, o autor nos presenteia com um relato histórico que é extraordinário no final do capítulo. É a narrativa da conversão do jovem conde Nicholas von Zinzendorf, um nobre europeu muito influente do século XVIII. Ah, essa história é maravilhosa! É linda. Aos 19 anos, no auge do seu vigor e viajando pelo continente para refinar a sua educação aristocrática, ele entrou em uma galeria de arte na cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Durante a visita, os olhos dele foram capturados por um quadro específico, pintado pelo mestre Domenico Fetti, intitulado Ecce Homo. Essa é aquela famosa pintura que retrata o momento em que Jesus, após ser brutalmente açoitado, é exibido a uma multidão com a coroa de espinhos cravada na cabeça, não é? Precisamente. A intensidade do olhar da figura retratada na tela já seria suficiente para abalar qualquer um. Mas o ponto de virada na vida daquele nobre não foi apenas o talento do pintor, mas a inscrição em latim que o artista havia gravado na moldura, logo abaixo da pintura sangrenta. O que dizia lá? A frase encapsulava perfeitamente toda a magnitude do conceito teológico do resgate e da substituição. Dizia o seguinte: fiz tudo isso por ti, o que fazes tu por mim? Uau, pesado. O impacto daquela frase não foi apenas intelectual para ele. Foi uma compreensão existencial profunda. Naquele corredor de galeria, Zinzendorf percebeu que o custo havia sido pago por ele, de forma pessoal.
o poder transformador daquela constatação do amor substitutivo, remodelou o caráter dele, levando-o a dedicar sua fortuna e sua vida a espalhar aquele serviço abnegado por todo o mundo. É uma história que traduz toda a teoria em pulsação vital, né? E isso nos leva à grande reflexão prática que queremos deixar para coroar essa nossa análise de hoje. Se compreendemos que o amor verdadeiro, maduro e transformador sempre exige, em sua essência profunda, o mecanismo de um sacrifício substitutivo, ou seja, alguém pagando a conta emocional do outro, como isso pode alterar a nossa perspectiva sobre a vida comum a partir de amanhã? É o desafio prático da semana. Exatamente. O que mudaria na dinâmica das nossas vidas se passássemos a olhar para as pessoas mais difíceis do nosso convívio sobre essa nova ótica? Aquele colega de trabalho que testa toda a nossa paciência, o familiar que gera desgaste nos almoços de domingo, o vizinho complicado. Aquelas pessoas que a gente tem vontade de fugir. Isso. Em vez de classificá-los apenas como interrupções irritantes na nossa rotina perfeita, e se passássemos a enxergá-los como pequenos e valiosos laboratórios secretos, espaços onde nos é dada a oportunidade diária de praticar, em escalas minúsculas, esse sacrifício sagrado de absorver o custo emocional em favor da restauração do outro. Fica essa provocação profunda para ser digerida ao longo da semana por todos nós. E para quem se sentiu desafiado pelas ideias que exploramos até aqui e deseja aprofundar ainda mais esse mergulho, a notícia é excelente. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Deus abençoe todos os ouvintes. Deus abençoe todos os ouvintes.